Urologistas e nefrologistas alertam: o maior veneno do seu dia a dia para seus rins, e você nem imagina. Você já parou para pensar que hábitos aparentemente inocentes estão destruindo silenciosamente os seus rins? Enquanto você vive sua rotina, seu corpo está ignorando o alerta. Hoje, urologistas e médicos especialistas revelam o que muitos consideram o maior veneno cotidiano para os rins e como ele age dentro do seu corpo todos os dias. Fique até o final. O que você vai descobrir pode literalmente salvar sua vida. O que são os rins e por que eles são vitais? Os rins são 2 órgãos em forma de feijão, localizados na região da lombar. Eles são responsáveis por filtrar todo o sangue do seu corpo, eliminando toxinas, regulando a água, o sal e até ajudando a controlar a pressão arterial e a produção de hormônios. Sem rins funcionando bem, sua saúde corre risco sério. E o pior, muitas pessoas só descobrem o problema quando já é tarde demais. O veneno. Número 1. Automedicação com anti-inflamatórios. Imagine algo disponível em qualquer farmácia, barato, que você toma sem pensar. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, os famosos anti-inflamatórios. Eles podem parecer inofensivos, mas quando usados frequentemente ou em doses altas, eles começam a agir como um veneno nos seus rins. Esses medicamentos reduzem o fluxo de sangue para os rins, forçando-os a trabalhar em dobro, e com o tempo podem causar danos irreversíveis. Chamadas visuais / pontos fortes. Você sente dor? Toma um comprimido, de novo e de novo. Mas esse hábito simples pode estar fazendo seus rins implorarem por socorro. O ataque silencioso, sal, ultraprocessados e pressão alta. Outro veneno invisível está no que você come todos os dias. Alimentos ultraprocessados, comidas prontas, embutidos e snacks são carregados de sódio, que eleva a pressão arterial e coloca um peso enorme sobre os rins. A altíssima ingestão de sal faz seus rins filtrarem cada vez mais, até que eles simplesmente não conseguem mais acompanhar. Dados / impacto. Estudos mostram que dietas ricas em alimentos processados estão associadas a um risco maior de doenças renais ao longo do tempo. Desidratação. O tóxico invisível. Agora atenção, este é o veneno silencioso mais perigoso, porque ele não dói, até que seja tarde demais. Beber pouca água não é apenas uma escolha ruim, é uma sentença lenta de estresse para os seus rins. Quando você não bebe o suficiente, seu sangue fica concentrado, reduzindo o fluxo que chega aos rins. Isso dificulta que eles removam toxinas e aumenta a chance de formação de pedras nos rins, além de favorecer infecções e lesões crônicas. Imagine seus rins tentando filtrar em uma lama espessa em vez de água limpa. Isso é o que acontece quando você está desidratado. O ciclo vicioso: açúcar, diabetes e obesidade. Mas não para por aí. O açúcar oculto em refrigerantes, sucos industrializados e muitos lanches leva ao ganho de peso, pré-diabetes e diabetes. E esta é uma das maiores causas de insuficiência renal no mundo. Diabetes desregula o açúcar no sangue e danifica os pequenos vasos dentro dos rins. Pressão alta e diabetes são a dupla mortal para sua função renal. Outros inimigos ocultos: fumo e álcool. O fumo não só arruína seus pulmões, ele também compromete o fluxo sanguíneo nos vasos que irrigam os rins. E o álcool em excesso age como um tóxico direto, desidratando e elevando a pressão arterial, empurrando seus rins ainda mais além dos limites. Como o corpo dá sinais? E como você percebe que algo está errado? Os sinais podem ser sutis no início: urina espumosa ou avermelhada, inchaço nos pés e olhos, fadiga constante, pressão alta fora do normal. Às vezes, o corpo está gritando antes de qualquer dor real aparecer. Como proteger seus rins? Agora que você já sabe o que está prejudicando seus rins, vamos falar do que mais importa: como proteger esses órgãos vitais. Hidrate-se. Água é seu melhor aliado. Reduza sal e ultraprocessados. Evite automedicação frequente. Controle pressão arterial e glicemia. Pare de fumar e modere o álcool. Faça exames regulares com seu médico. Especialistas afirmam que muitos problemas renais podem ser prevenidos com mudanças de hábitos e diagnóstico precoce.
Se seus rins trabalham 24 horas por dia, sem nunca pedirem descanso, será que não vale a pena você dar a eles um pouco de cuidado? Você já ouviu falar que proteína faz bem? Sim, faz. Mas o excesso, principalmente de proteína animal, pode ser um problema silencioso para os rins. Dietas hiperproteicas aumentam a produção de resíduos nitrogenados no corpo, como ureia e creatinina. E adivinha quem precisa filtrar tudo isso? Seus rins. Em pessoas saudáveis, o corpo pode compensar por um tempo. Mas em quem já tem hipertensão, diabetes ou predisposição genética, o excesso constante pode acelerar a perda da função renal. Estudos mostram que dietas muito ricas em carne vermelha estão associadas a maior risco de doença renal crônica ao longo do tempo. Outro perigo moderno está nas academias. Suplementos sem orientação, uso exagerado de creatina, termogênicos e pré-treinos altamente estimulantes podem sobrecarregar os rins, principalmente quando combinados com desidratação. A creatina, quando usada corretamente e com acompanhamento, é segura para a maioria das pessoas saudáveis. Mas o problema está no uso excessivo, sem avaliação médica e principalmente em quem já tem alteração renal sem saber. Muitas pessoas só descobrem que tinham problema renal após exames de rotina. Além dos anti-inflamatórios, outros medicamentos podem afetar os rins quando usados sem controle. Alguns antibióticos, contrastes usados em exames remédios para pressão mal ajustados, uso prolongado de inibidores de bomba de prótons para refluxo. Nem todo veneno vem com aviso. Às vezes ele vem em forma de comprimido pequeno, tomado todos os dias. Muitas pessoas ignoram infecções urinárias recorrentes, mas quando a infecção sobe para os rins, chamada pielonefrite, pode causar cicatrizes permanentes no tecido renal. E o mais preocupante, mulheres e idosos são os mais afetados. Algumas pessoas nascem com maior risco de doença renal, como na doença renal policística. Se você tem familiares que fizeram hemodiálise, transplante ou tiveram insuficiência renal, seu cuidado precisa ser redobrado. Histórico familiar é um grande fator de risco. Estudos associam consumo excessivo de refrigerantes tipo cola a maior risco de cálculos renais. O ácido fosfórico pode alterar o equilíbrio mineral do organismo, favorecendo formação de pedras. Aquela bebida escura e gelada pode estar contribuindo para um cristal doloroso se formando dentro de você. Pesquisas indicam que privação crônica de sono pode alterar a regulação hormonal, aumentar a inflamação e contribuir para a hipertensão, que é uma das principais causas de doença renal. Seu rim também sofre quando você troca à noite pelo celular. Pode parecer simples, mas segurar a urina repetidamente aumenta o risco de infecção urinária e pode afetar o funcionamento adequado da bexiga e do trato urinário. Isso não causa falência renal direta na maioria dos casos, mas pode contribuir para complicações ao longo do tempo. O estresse constante libera hormônios como cortisol e adrenalina, que elevam a pressão arterial. E pressão alta é uma das maiores causas de insuficiência renal no mundo. O rim é extremamente sensível a alterações na pressão. A doença renal crônica é silenciosa. Em muitos casos, mais de 50% da função renal pode estar perdida antes de qualquer sintoma aparecer. Por isso, exames simples como creatinina taxa de filtração glomerular, TFG, exame de urina, podem detectar o problema precocemente. Se seus rins falharem completamente, a única alternativa pode ser hemodiálise várias vezes por semana ou transplante. E tudo pode começar com pequenos hábitos diários que pareciam inofensivos. Se existe algo que você precisa lembrar depois de assistir a este vídeo, é isto. Seus rins trabalham por você 24 horas por dia, em silêncio. Eles filtram seu sangue, eliminam toxinas, equilibram minerais, controlam sua pressão arterial, tudo isso sem você perceber. E o mais assustador? Eles quase nunca reclamam, até que o dano já esteja avançado. O verdadeiro veneno do dia a dia não é algo misterioso. Ele está nos pequenos hábitos repetidos todos os dias.
Na automedicação sem orientação, no excesso de sal e alimentos ultraprocessados, na falta de água, no açúcar em excesso, no descuido com a pressão e a glicemia, no cigarro, no álcool, na negligência com exames simples que poderiam detectar o problema cedo. A doença renal é silenciosa. Muitas vezes, mais da metade da função dos rins pode estar comprometida antes de qualquer sintoma aparecer. E quando os sinais chegam, inchaço, cansaço extremo, alterações na urina, o corpo já está pedindo socorro. E então vem uma realidade dura. Hemodiálise várias vezes por semana, ou a espera por um transplante. Mas aqui está a boa notícia. Na maioria dos casos, o dano pode ser prevenido. Beber água, reduzir o sal, evitar remédios sem orientação médica, controlar pressão e diabetes, fazer exames periódicos. Pequenas decisões hoje podem evitar grandes sofrimentos amanhã. Seus rins não pedem atenção, mas precisam dela. Cuide deles agora, enquanto eles ainda estão cuidando de você. Agora eu quero falar diretamente com você. Depois de tudo que você ouviu hoje, a pergunta é simples. Você vai continuar ignorando os sinais? Ou vai começar a cuidar dos seus rins hoje? Quantas pessoas você conhece que tomam remédio por conta própria, que quase não bebem água, que vivem à base de sal, refrigerante e ultraprocessados? Talvez você tenha lembrado de alguém durante esse vídeo. Talvez essa pessoa seja você. Não espere um diagnóstico assustador para mudar. Se essa informação abriu seus olhos, faça algo agora. Curta esse vídeo para que mais pessoas recebam esse alerta. Compartilhe com alguém que você ama, porque prevenir é um ato de cuidado. E comenta aqui embaixo, qual hábito você vai mudar a partir de hoje? Eu quero ler sua resposta, porque informação salva vidas, mas atitude transforma destinos. Seus rins estão trabalhando por você nesse exato momento. A pergunta é, você está fazendo o mesmo por eles?